Física e sociedade. A gente ainda prosseguiu um pouquinho com as ideias de Aristóteles e Platão. E aí está combinando um ponto importante que leva para a gente para o método científico original. E eu brinquei com vocês um pouquinho com esse tipo de atividade aqui. E, ó, estão olhando aí os pratos, mas estão vendo a parte de baixo dele ou a parte de dentro? Estou de dentro. Eu estou vendo a bunda deles. Estou vendo por baixo. Mas toda vez que você olhar, conseguir enxergar a mesma coisa que eu, todos os pratos vão virar. Por exemplo, se você olhar aqui esse prato aqui, isso aqui é a lateral direita dele, essa parte de cima, direita do lado de fora, você vai começar a ver que essas coisas também aqui, por exemplo, isso aqui é a parte do fundo do prato, refletido, esse aqui é o prato daquela caixa de hambúrguer. Quando você viu uma, todas vão virar. Quando você vê a outra, todas vão virar. Porque você está vendo um só. Você só está vendo por dentro. Ah, você não consegue ver. Quando um acontece aqui, você não consegue ver os outros como ó. É que você deve estar se acostumando com resumo. Você está vendo o bandejão aqui. No geral, a solução que as pessoas veem é justamente isso que eu falei. Quando um não está o outro, não está. É um efeito de contraste. Acontece, por exemplo, com cratera da Lua. Aqui, por exemplo, você está vendo o fundo. Você ainda não conseguiu enxergar que essa parte está encoberta pela sombra, mas essa aqui é a lateral de uma tigela. Lateral. Qual é o verdadeiro? Bom, as duas soluções elas são coexistentes. Vai fazer com que você distinga uma da outra a partir do momento que você tem a experiência. Você vai medir algo. Então, a dualidade, ela faz parte da natureza. As coisas podem ser construídas do modo de ser iguais. Por exemplo, o bicho que se olha aqui, depende da perspectiva que você assume. Você pode ver um pato, ele está desenhado para ser um pato, mas se você assumir a perspectiva conveniente, você vai mudar o que você está vendo. Aqui também ela é construída para ser igual. Ela é construída porque você vai ver pelo jogo de luz ou de sombra. Ou você vai ver uma taça, ou duas faces, uma frente à outra. Aqui no caso aqui do pato, você também podia ver tudo requer um modo como você assume o melhor sistema de referências para você conseguir tirar alguma conclusão sobre o que está sendo observado. E existem sistemas de referência em que fica mais fácil enxergar um fenômeno do que outros. E esse jogo de mudar de sistema de referência é uma parte das coisas que você tem que aprender em física. E a gente vai ver que leis físicas elas se mantêm iguais dependendo do sistema de referência. E aí, assim, o lance é, então você pode ver tanto um coelho quanto um pato dependendo da perspectiva que você assume. Evidentemente, se você mentalmente pode girar a cabeça, vocês já viram, vocês viram as duas coisas. Então, e aí está o perigo. As coisas podem ser intrinsecamente duais. Não é por isso, não é à toa que a gente tem uma teoria onda-partícula que é mais moderna para descrever os fenômenos físicos, que sejam intrinsecamente duais, ou elas podem ser convenientemente dualizadas. Colocar duas perspectivas distintas como se fossem diferentes, mas na verdade são a mesma coisa. Para todos que entendam, né? É essencialmente a mesma coisa. E as ilusões afetam todos os nossos. Então, na audição, a gente pode pegar uma para ver se a sua imagem está no centro da apresentação. Desculpe, então. Tirei aqui minha imagem da frente. Tirei. Se eu pegar aqui só para que conste aqui para quem não viu, está aqui o patinho, está aqui o coelhinho. Agora eu não tenho certeza sobre o áudio, se vai captar, mas como eu vou deixar a apresentação, eu vou ver aqui. E também não sei se eu estou enganando, eu acho que estou enganando
Não vou conseguir transmitir o som, não por ali, mas vamos ver se consigo transmitir o som pela... Se fosse votar aqui nesses dois candidatos aqui, qual você estaria ouvindo? E aí? É verdade. Tem que fazer. Se fizer livros, também dá pra ser do alto. Eu escuto Laura. Não. Será que é uma questão geracional? Existem coisas que só as pessoas mais novas vão conseguir ouvir e pessoas mais novas não, por causa da quantidade de células que você tem sensível aos graves agudos e aos agudos. Isso é diferença auditiva. Mas, por exemplo, veja esse exemplo aqui, e valendo diferentes palavras. Você passou recentemente por processo de titulação. Ou acabou a música em casa, e a cera da vela. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Isso aí, a frase é construída para criar a divergência. Ela vai pegar os sons vocálicos, destacá-los, de forma que a construção de qualquer palavra pode encaixar lá. E por isso que nós somos condicionados a ouvir aquilo que vemos. Porque daí a gente, na ausência de um sentido claro, a gente complementa com outros. Bom, na verdade, naturalmente a gente faz o que um cientista busca fazer quando está promovendo experimentos científicos. Na prática, ele só tem às vezes a possibilidade de fazer um experimento e explorar só aquela perspectiva daquele experimento. Só que quando você aborda um tema, ele pode ser observado de diferentes perspectivas. E essas diferentes perspectivas, elas podem somar ou subtrair o processo de vocês encontrar a resposta. Doce, 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 doce. Por isso, quando eu coloquei o estímulo visual, maldosamente eu coloquei todos os estímulos visuais que podem tendenciar vocês conforme eu queira. E é isso que é feito diversas vezes em propaganda. Olhando para todas as coisas que a pessoa pode significar, eu comecei a pensar, nossa, meu Deus, o áudio está mudando a cada 2 segundos. Mas se tivesse só uma das legendas, eu ia achar que era ela. E na verdade o jogo é até mais complicado quando você faz a coisa de forma subconsciente. Você deixa a pessoa pensar que a conclusão é dela. Você pode criar um conjunto de estímulos que ele aponta tudo para a mesma direção. E deve ser, então aquilo. Tem que ser construído. E dentro da universidade a gente tem diversas construções de discursos que apontam para direções e que você não está vendo a direção final. Você está caminhando para aquela direção. E é bom ter esse critério de, talvez seja interessante ver de uma outra perspectiva o mesmo tema. Toda vez que um tema te levar a uma conclusão muito definitiva sobre a coisa, um cientista ele deveria ter a tendência de questionar uma coisa que seja tão óbvia. Por quê? Essas coisas são tão óbvias porque elas não foram observadas antes. Evidentemente existe a descoberta. Aristóteles prevê as coisas podem ser descobertas, e ainda mais podem ser descobertas ao acaso, por uma coincidência, haver uma descoberta. Mas lembrar que existem gerações de pessoas antes de nós que talvez pudessem ter visto a mesma coisa. E não viram, talvez não porque sejam incompetentes. É claro que você tem que saber distinguir oportunidade de oportunismo. E aí é um jogo de palavras. Ou oportunismo, assim, às vezes você não
não prevê a situação, mas aproveita daquela situação a favor de uma ideia. Mas o oportunismo é quando você percebe que o ambiente, no geral, não percebe a diferença das duas coisas e coloca toda a palavra. Nessa dele, ele ativa sozinho. Nessa brincadeira de palavras, eu trouxe um texto bíblico, João 1:1. Aí eu falo é um exemplo da expressão tradutor e traditore. Italiano os tradutores são traidores. Porque os tradutores, no geral, vão trabalhar com palavras, não necessariamente com significados, por mais que seja a melhor intenção deles. Então, em arcos, em logos, caion, logos, em proston, teon, cai, teus, non, logos. Eu destaquei as palavras que são mais fáceis. Bom, archeon é da palavra arqueologia, né? Antigo. Então, antigamente, antes, né? Em ou, né? Esse o é a mesma coisa que em inglês vira haver, have. Haver não, have. E para nós, a gente tem a palavra haver, que é parecido, mas não tem o mesmo significado. Porque haver é quando tem algo. É have, ter, né? Ver, existir. Então, e aqui está em latim. Por que eu usei esse latim aqui? Porque é o latim da Vulgata. Diferentes leitores da Bíblia, por exemplo, você vai ter polaridade entre cristãos, classe maior. Entre as classes maiores existe um fenômeno chamado cisma, a quebra. Ele fala, por que diabo esses caras que são a mesma coisa para a gente quebraram, romperam? Não. Porque cada um lê uma coisa de uma forma diferente. Então, entre cristãos, você vai ter, das grandes categorias, você vai ter os protestantes e os católicos. A base católica é bastante fundada na Vulgata. Não que não tenha a referência nos textos gregos, a referência gregos, mas não é a mais antiga. Esse é o problema. As referências que sobreviveram aos textos gregos, eles são mais recentes. Então você pode confiar, às vezes, num texto que é mais antigo, mas mais impreciso. Falar, não, quanto mais próximo lá do nascimento de Cristo, melhor é o texto. Depois você pode ter um texto ruim, você pode ter um texto antigo, mas mal traduzido. E daí você pode ter uma série de textos mais recentes, mas melhor traduzidos, que perdeu a referência original dele. Mas por que eu estou insistindo aqui? Logos é a razão, você lembra? Então, aqui no latim, em princípio era verbum, era apotekeon e Deus era verbum. O princípio era o verbo, que em português era a palavra. O princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, estava com Deus. E Deus era a palavra. Se você vai para o texto grego, ele no princípio, né? Archeon, princípio, estava com Deus. No princípio era a palavra, era logos. Logos era a razão. Palavra, texto. Logos, ponto. Aquela coisa que se mantém comum quando você compara duas coisas. Kaió, logos, aqui. Então, e a palavra, essa palavra aqui, proston, proston é a mesma coisa que, por exemplo, quando você cai prostrado na cama, você vai e fica, você está. É a mesma coisa que vai levar no latim statum, que é estátua. Ou proston, então estava com Deus. E Caio tem logos, e Deus, agora você mudou, inverteu aqui. Aqui era o possessivo e aqui Deus era a razão. Então duas coisas eram uma. Mas aqui a gente muda para verbo. Verbo tem a ver com a ação, não necessariamente com a palavra. E nós recebemos na nossa tradução portuguesa como uma palavra. Para que eu estou falando isso? É porque, como uma coisa pode ser muitas, né? Na tradição, especialmente entre católicos, existe uma diferença significativa entre ser, ter e parecer.
Não sei se vocês conhecem, perdi aqui a sequência de animação. Existe uma história sobre o catequizador de Platão, que é Santo Agostinho, na filosofia, que fala que ele está perturbado com um tema que a maior parte das pessoas não se preocupa. Pessoas comuns. Ele tinha uma preocupação sobre o mistério da Trindade. Que diabo é a Trindade? Na tradição cristã tradicional, mais tradicional, isso aqui, essa parte desse texto, é uma evidência, junto com a ideia de Cristo, que Deus, que na tradição pitagórica é o único, mas na tradição pitagórica ele cria um triângulo, né? Ele é elemento de uma trindade, 3 elementos. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, assim, isso aqui não entrava na cabeça dele. Ele falou, mas como é que 3 pode ser 1? 3 pode ser 1. E aí ele teve um sonho, diz origem da lenda, que ele estava passando pela praia e ele viu uma criancinha, e essa criancinha estava pegando um baldezinho e colocando água num buraco. E daí o cara assim, o que você está fazendo? Tô pegando água do mar e colocando nesse buraco. Você é doido? Dá pra colocar água do mar nesse buraco aí. Ele falou, é mais fácil fazer isso do que entender a Trindade. Ou seja, tem coisas que estão acima do nosso alcance, mas existe uma capacidade nossa chamada poder de abstração. Como é que a gente consegue colocar algo maior do que nós em nós? Existem os recursos e a matemática é um desses recursos. Isso é muito parecido com aqueles pontos Zen, por isso que eu coloquei aqui, mandei fazer a inteligência artificial fazer, mas ele fez do jeito que eu quis. Se eu mostrar as figuras que ele fez, vamos ver se estou conectado aqui, vocês vão ficar assim, vocês vão rir pra caramba, porque a palavra era até simples. O que eu mandei falar? Nossa internet não é aquela. Mas eu quis que ele colocasse lá o chá caindo, derramando, porque é um ponto Zen famoso, em que fala assim que o cara estava cheio de ideias e teorias para entender a iluminação. Ele foi lá procurar o monge e falou, olha, a gente pode abordar assim para tentar estimular a iluminação, né? E daí ele foi servir o chá para o carinho, e daí estava lá servindo, e o cara só falando, um monte de ideia, jogando, e o mestre Zen colocando o chá. Até começou a escorrer o chá para fora, cair na mesa. Eu quero ver se tá bom, tá derramando aí as coisas, né? Essa caneca tá como você, tá derramando muita coisa. E aí nos pontos Zen sempre pergunta assim, então ele atingiu a iluminação e serviu ao Zen budismo, não sei, coisa desse tipo. Mas porque, se vocês notarem no inglês, a comparação entre inglês e português é bem crítica. Eu trabalhei com um astrônomo, ele trabalhava com instrumentação. Ele era inglês. E aí ele estava coordenando um grupo de brasileiros e que claramente tinha que falar inglês com ele, porque ele não falava português. E tinha um atrito muito grande entre ele e um dos colegas mais antigos. Mais velho que a gente. E era muito chato. Ela ficava muito desconfortável estar no mesmo ambiente que os dois. E o problema era descobrir o que estava acontecendo. Porque Keith Taylor, ele dá feedbacks das coisas importantes que estão acontecendo. Tem coisas que você tem número de horas limitadas, você tem que resolver e a briga dele foi ele usava em inglês o verbo you are. Só que o problema do are em português e inglês é diferente, porque a gente tem duas exceções para are. Um é ser, outro é estar. E o efeito na pessoa que ouve é muito diferente. Se eu falo, você é incompetente em português, soa que você é permanentemente incompetente. Quando você fala que você está incompetente, não é uma situação permanente. Significa que você não está funcionando direito hoje. Só que se alguém fala com o tom em inglês e alguém ouve com o ouvido em português, você tem conflito. E a nossa distinção entre ser e estar ajuda muito a entender essa discussão sobre o que para Aristóteles é uma coisa.
Como a gente é que é da área de astronomia no geral, sobrou matemática. Então, astrônomo. O que são astros? Pega a base da palavra astra. É estrela. Significa estrela. Mas essas coisas a gente pode falar que são astros? Na nossa acepção, sim. Então, tipo, isso é astro, isso aí é astro, tudo isso aí é astro. Joga aí. Astro. Essas nuvens são astro. Esse monte de estrela é astro. A poeira é astro. Nebulosa planetária, região H2, resto de supernova e planeta voante são astros. Pelo astro, a primeira percepção de alguém que nunca teve noção de astronomia é olhar o céu e achar tudo estrela. Porque os próprios planetas parecem estrelas. E o que vai fazer a distinção, mesmo na cultura grega, parece estrela, mas não é. Então por quê? Porque é o movimento. A gente vê no estelar, nem precisa mudar muito no espaço e no tempo, pode ficar pronto mesmo. A gente vê coisas que são estáveis, apesar delas mudarem, né? Por exemplo, a gente está vendo o céu, se a gente toma como referência as próprias estrelas, elas estão paradas entre si. Mas em relação ao horizonte, elas estão se movendo. E daí você tem a sucessão do dia e da noite, tá tendo movimento. Então existem coisas que são estáveis, apesar da mudança do tempo. Apesar da mudança do tempo. Então, daí você chega e começa a construir aquele que eu falei para vocês que é a primeira referência, constelações. E aí cada cultura se projetou no céu, não é que o céu está projetado na Terra. A cultura se projetou da Terra para o céu de diferentes formas. E aí você adota diferentes perspectivas de enxergar esse céu. Se eu, por exemplo, tomar um pedaço do horizonte só, e eu quero ver variações mais longas no tempo, ao invés de eu ficar vendo de hora em hora, eu posso ver de dia em dia. Um dia, 2 dias, 3 dias. Porque, de repente, o Sol está aqui, justamente, sei lá, é aquele ponto que eu já mencionei. No pôr do Sol. Som, e daí ponto shift... Pôr do Sol. Justamente no pôr do Sol, eu vou ver constelações diferentes a cada dia. Liga as constelações, já está ligado. Liga as figuras, ó. Estava em Touro, está agora em Câncer, daí o Sol está em Leão, e avança todas as coisas. Bom, você vê que o Sol se move no céu. E ele é estável. Tempo, ele é uma referência, mas ele se move no céu. E eu posso até ligar o caminho que ele faz no céu. E esse aqui tem até um nome interessante. Eclíptico. E essas constelações pelas quais passa o zodíaco. Então o Sol sempre segue esse caminho. E na cultura geral sempre seguirá. Porque ele tem essa estabilidade temporal. E cria essa estrutura que a gente tem de estabilidade temporal. Muito bem. Bom, sendo ele algo estável no tempo, a vida humana não. É estável. Nasce, cresce, reproduz e morre. Mas a recíproca era sempre procurar uma referência das coisas do céu para a terra. E essa referência, assim, a influência do céu na terra sempre se percebeu. Estação do ano, porque isso que você vai vendo quando o Sol está junto com essa constelação de Leão, você tem uma estação característica dela. Estação do ano. Quando o Sol está no Escorpião, você tem outra, você tem verão. E assim vai. Então tinha ligação. O céu influencia na terra. Os astros influenciam na terra. Muito bem. Daí a gente fala, pô, qual é o nome do curso que a gente está fazendo? Assim, os filhos do Ronaldo vai ficar metade para
E aí, vocês vão sair mal formados ou bem formados só porque o nome do curso mudou? O lance ela é a mesma ciência, mas existe um nome mais antigo e tradicional. Por quê? Você pega a base, é a mesma, mas ela vem da ideia de estrela, mas é generalizada para todos os corpos celestes, inclusive a Terra. Porque daí a gente teve que extrapolar o conceito de céu. Era muito fácil falar, aqui é a Terra e é o céu, dentro do nosso sistema de referência. Algo vai romper esse sistema de referência e vocês vão trabalhar em introdução à astronomia. Nomia é interessante, porque você tem um nome que também termina com nomia como economia. Ecos significa casa, e nomia tem o mesmo significado aqui, do grego nomos, norma, lei, regra. Então, quando a gente faz a comparação à economia, ela é uma ciência que trata de um tema muito parecido com saber cuidar da própria casa, das regras que regem a casa. Por quê? O que rege a casa geralmente é o orçamento. Então, é o limite. O que você consegue... Se você não tivesse... Como é que é? Se você não tivesse necessidades nenhuma, você não precisa de economia. Se as coisas não fossem limitadas, não havia necessidade de economia. As coisas são limitadas, água, dinheiro, comida, você tem que racionalizar razão, você tem que saber distribuir ao longo do tempo as coisas para que elas rendam. Então a economia cuida disso. Mas existe uma outra ciência que também tem o mesmo prefixo ecos, casa, é ecologia. Ecologia é o estudo da casa de uma forma geral. Você pensa casa Gaia, uma grande casa, ou ecos, o ambiente, um ambiente específico em que certos animais vão se desenvolver. Animais ou vegetais, ou qualquer tipo de coisa que a biologia estuda. E aqui a gente não usa a astrologia, a gente usa a astrofísica. Tá, física vem de física, que é natureza, a natureza dos átomos. Porque desde muito antigamente foi necessário uma distinção entre astronomia e astrologia. Todas as ciências, elas têm um objetivo parecido. Prever o futuro. Do astronomia, você está querendo prever, falar assim, olha, onde vai estar o Sol amanhã? Beleza. Você falar, amanhã? Vai continuar mais ou menos aí na constelação de Touro. Eu vejo, calculo e falo, tá, mesmo. Mas se eu falo para vocês aqui, olha, aqui o Sol está na constelação de Leão. Onde ele vai estar daqui 6 meses? Estou te dando aqui umas constelações. Está em Virgem? Está em Libra? Está em Escorpião? Está em Capricórnio? Está em Sagitário? Está aqui em Aquário? Está onde? E fora, se você desligar o chão, você vai ver as outras, né? Eu desliguei o chão. Já coloquei aqui, confio. Ó, Leão está aqui. E eu falo para vocês, como bons físicos, onde o Sol vai estar daqui 6 meses? Que física, astrofísica, astronomia, ela é uma ciência de previsão do futuro. Mas com bases concretas. Ali é onde? Aqui? Pega de Leão. Leão. Tasmania até o outro lado. Lá você foi. Tchum. É Aquário? É Aquário. Por quê? Porque a volta. Final do ano inteiro vai voltar para Leão. Faz sentido? Você meteria uma faca nelas. Você não vai? A próxima aula é para ela. Faz sentido, né? Assim, se existe relação entre espaço e tempo, você está calculando quando estaria daqui 6 meses. Aí eu falei assim, deixa eu ver aqui qual é. Eu nem sei qual é a data que está aqui, mas deixa eu pôr F5. Tá 8. Meu Deus. Não, ele vai e passa para todas as constelações.
Mas leva um ano para fazer isso. E aí, do tipo, esse aqui a gente está no mês 8, do Sol estiver aqui. Somando 6 aqui dá quanto? 14. Mas ele tem esse 14. Então qual vai ser o mês? 2 de fevereiro. Ou seja, é uma escala duodecimal. Não é sexagesimal. Mas se souber fazer a conta, a cada 12 você soma, você zera a escala e soma uma no próximo mês. Então, beleza. Então, é 2. Mês 2, tá onde? Ótimo! Então, vocês compreenderam a essência de como ser um astrólogo. Astrônomo. Os astrônomos. Ótimo, isso é um ótimo exercício. Então, a profissão faz estudos científicos relacionados aos astros. E aí tem uma distinção que eu me satisfaz, mas não vale a pena ficar entrando em polarização que alguém fala, mas tem que ser astronomia, não, mas tem que ser astrofísica. Eu vou falar o que me satisfaz e por que me satisfaz. A astronomia é o nome mais antigo. Eu uso a palavra astronomia até porque eu gosto. Mas existe uma razão por que no SISU de vocês está a astronomia, porque o nome oficial na CAPES é astrofísica. E agora eu vou fazer essa parte do curso, aquela parte que eu falei do explicações da natureza do curso. Quando a gente entrou, era astronomia. E isso é um problema. Por quê? A gente tem um curso de astronomia, já tinha um curso de astronomia mais tradicional no Rio de Janeiro, que é a astronomia. E o problema é que quando vocês se formarem aqui, e daí vocês se profissionalizarem, fazer pós-graduação, a gente explica isso, mas se profissionalizarem, o diploma você vai contar astronomia. E para vocês fazerem um dos passos de profissionalização de vocês é, depois de umas etapas, fazer concurso público. Esse concurso público, eles têm editais especificando quais são as qualificações das pessoas. E uma das coisas é o diploma, que está contando no diploma. Se vocês são físicos, vocês podem fazer o concurso de qualquer curso de física. Se vocês são astrônomos, vocês podem fazer lá, eu poder fazer no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui, eventualmente. Então, quando estava eu e a na época, a gente brigou, eu que fui a primeira mudança na pró-reitoria de graduação. E brigou o concurso do Rio Grande do Sul, que tinha surgido também um tempo antes, que se chamava Astrofísica 2 pontos, não, desculpa, Física 2 pontos, Astrofísica. Porque daí a gente tem um trunfo. Eu gosto do nome astronomia, comumente, mas profissionalmente não é estratégico. Porque daí, quando está escrito física no diploma de vocês, se vocês vão fazer um concurso para qualquer universidade, ninguém vai poder falar com vocês. Só que não pode usar lá, antes tinha uma chamada habilitação em astronomia, hoje não tem. Então isso cria um diferencial no diploma de vocês. E aí vocês vão ter mais possibilidade de emprego do que teriam só como astrônomo. Porque daí, no curso de astronomia, provavelmente o Rio de Janeiro ia lá fazer, e daí teria pareado de gente, gerações de pessoas antes de vocês com mais qualificações, porque tiver mais tempo, concorrendo com vocês. E de repente tem um concurso que eu parar com as pessoas de repente não estejam tão interessados e falar, olha, beleza, tem um grupo surgindo no Pará de astro, vamos para lá, vamos investir. E daí você continua trabalhando como astrônomo, mesmo tendo substituto de astrofísica. Entenderam? A opção do nome. Por isso que apareceu para vocês com um nome e o diploma de vocês vai constar outro. Foi um trabalho assim de alguns anos para vender essa briga. Mas é para fazer com que o currículo de vocês seja mais competitivo no mercado. Era para tentar E se formou outro? Se formou outra carreira? E foi o quê? Agora vai ser o nome da agência. Eu acho assim, de forma não é o que vocês vão ter. Você pode morrer do coração.
Inspiração. Se você, dependendo do que você alimenta. E daí tem um ponto zen ótimo. Então, o ponto zen, daí, parece bíblico, mas você vê que a parábola, o ponto zen tem um paralelo. No ponto zen é assim, o mestre estava com o discípulo lá, o discípulo sempre reclama da vida. Será que eu vou passar fome? Ai, que tristeza, não sei o que lá, né? Daí o mestre falou, enche sua mão de sal. Encheu. Ele falou, agora coloca no copo d'água e bebe. Bebeu. E aí, tá bom? Não tá horrível, né? Entendi, tudo bem. Beleza. Daí ele continuou reclamando e falou, enche sua mão de sal. O moleque já ele tá. Agora coloca dentro do lado, colocou dentro do lado. Agora bebe a água. E aí, como é que tá a água? Tá bom. Tá bom. Então, ao invés de ser copo, seja lado. Se você tem coisas boas, além do que você está vendo especificamente nos problemas, as coisas ruins vão se diluir. Então você não pode ser contra. Vocês estão vivendo, vocês são de uma geração muito imediatista. A formação de astrônomo é lenta. Então, isso aqui é a primeira etapa. Você fala, fiz uma Olimpíada de Astronomia. Fala, mas eu sou medalhista. Medalha, todo mundo tira a medalha. Eu não sei qual é o critério da medalha para a Olimpíada. Agora vocês estão começando realmente. E ele é puxado. É duro mesmo. Mas aí quem vai sobrevivendo, né, nas etapas é quem conseguiu ser mais largo do que pobre. Ela consegue diluir as dificuldades. Você vai trabalhar como astrônomo daqui 2 meses. Não. Mas você vai conseguir provavelmente bolsa, provavelmente você vai se virar em cima do mangá, ou aqueles contos pornô japonês. Mas vai se virar, porque é a diferença de ser e estar. Vocês estão numa situação que passa, mas se o gosto da astronomia está em vocês, ela é parte. Então, ela vai poder se manifestar independente do momento, dos acidentes. Com que ela é confundida? Bom, você sabe mais do que eu, né? Com a astrologia. É muito mais de uma vez, né? O que você está fazendo? De peixes. E por que você falou que gêmeos é o melhor signo? Porque eu me dou bem melhor no geral com geminiano. E você é o quê? E o que tem a ver com isso? Astrologia? Que absurdo! Mas eu me dou bem. Sempre que gêmeos, caralho. É só com gêmeos. Não, eu me dou melhor geralmente com pessoas que têm cabelo comprido. Não teria necessariamente chapéu alguma coisa. Mas é uma coincidência que acontece tantas se você pensa, eu gosto de gente com cabelo comprido. E dá uma boa sensação. Sabe? Não. Isso beira a esquizofrenia, eu acho. Desculpe, o capacitismo tem esquizofrenia. Vamos supor que a maioria das pessoas que eu já entrei é que a maioria é 1, 2, 3 números. Se você relaciona com muita gente, então você tem que ser política, não astrônomo. Não, mas você pode ser astrônomo, você pode ser representante nosso lá no governo para conseguir ganhar para astronomia. Seja apaixonado pela astronomia sempre. Mas não tem nada a ver, cara. Tipo, lá eu lido bem com o pessoal que é de gênero. Meu Deus. Mas talvez você seja uma puta antissocial e só conhece uma pessoa de gênero. Pô, todo mundo que eu conheço, é verdade. Uma pessoa lá, falando, meu namorado. Essa estatística 1, 2, 3 todos. Vê como é que a gente sujeita isso aí, né? Outra coisa, né? Astronauta. Você vai pra Lua. Astronauta. Você vai pra Lua, beleza. Outra coisa de alienígena. Voador. Nem tem a coisa do fim do mundo. Ficar, meteoro, não. Não precisa. Pode tirar uma diferença entre meteoro e cometa, meteorito, outros mundos, né? Você é alienígena, eu acho que se eles vieram aqui para os outros mundos, eles devem estar legal, assim, porque toda hora tem aqui. Aqui é o point. Tem uma balada legal aqui. Te abduz lá uns caras, aí eles tocam um som, faz uma inseminação artificial. Beleza, vai ser legal, vamos lá.
em vez de ficar no planeta deles. E também tem a NASA. Se for um buraco negro ou NASA. É só buraco, mas os 80% dos alunos que entram tem estudado buraco negro. E é a nossa herança lá do Stephen Hawking, né? Do buraco negro lá do Interestelar. Faz parte. Por quê? Porque a mesma coisa que vendeu os buracos negros vende a NASA. Não necessariamente eficiência científica, mas muito mais propaganda. Você contar a história sobre e que você inclua esse como elemento da sua história. Porque até tem agências espaciais muito importantes que são menos faladas. E tem resultados formidáveis, a agência japonesa. A chinesa, é evidente, a chinesa. Está fazendo uma revolução. Eles falam, qual é o nome da agência chinesa? Até porque ler em mandarim é complicado. Na verdade, por muito tempo, os astronautas dos Estados Unidos foram enviados pelos foguetes russos. Agora que está vendo que atritores falavam, tem um preço a pagar sobre isso. Sim, tem. Por isso que se polemiza. Por isso que você cria pessoas e fala assim, deixa eu propor um professor. Eu chego e olho para você e falo, bom, a Nina é uma boa antagonista, porque ela é ou representante da aluna, eu sou representante do professor. Ao travar um diálogo com você, eu crio um diálogo intermediário com as pessoas que têm mais vergonha de falar comigo. E daí, você representa, evidentemente você não é você representa o que se espera para um aluno, e daí eu ponho para o que você está vendo para mim, e crio um diálogo e as pessoas aproveitam esse diálogo para aprender. Mas e isso tudo é mentira? Não. A astrologia é mentira? Não. Se tiver, ela tem uma raiz comum com a astronomia muito grande, em muitos aspectos. E ele vai realmente ficar tentando medir posições dos astros aqui para prever a posição dele. Ele tem que prever. Aqui a gente tem diversas sondas espaciais, diversos telescópios que estão relacionados com a parte de astronáutica. Estão associados à astronomia. A gente estuda astrobiologia. E também a gente se preocupa com meteoros, porque o telescópio LSFT, o telescópio vai varrer cada 2 semanas o céu inteiro, então ele levantar na propaganda esses objetos. E quem vai levantar esses objetos é verdade. Mas na verdade você também vai conseguir observar outras coisas. Você fala para o seu investidor, follow the money, você fala lá para o seu investidor que a gente vai proteger a Terra, porque a gente vai destruir todos os asteroides até 1 quilômetro que pode cair na Terra. Então tá, toma grana. E daí, quando você fala isso, mas dá para descobrir vazares, dá para descobrir variabilidade, um milhão de coisas. O astrônomo é preocupado com isso. Além da queda. Só que aquela pessoa que está pagando. E a gente estuda, não só a astrologia, mas a gente estuda sistemas exoplanetários, história do planeta. E também, sim, trabalha com buraco negro, a NASA, e também diversos astrônomos. Então você sempre pode se colocar numa perspectiva em que uma coisa que não é verdade passa a ser verdade. Daí, existe uma verdade única? Existem verdades, sim. O modo como a gente constrói discursos que é perigoso. Por exemplo, não é só as palavras em si, mas como a gente joga com as palavras. Eu chego e falo assim, beijo não, morto. Eu estou passando uma informação. Você chega e fala assim, beijo não, morto. Passei outro. E ele fala, beijo não, morto. Outro. Beijo não, morto. Já deu para entender que as coisas são as mesmas palavras. Mas o modo como você tem bater nelas, o modo como você se expressa sobre elas, pode fazer com que você pode construir raciocínios em cima delas. Por isso que a gente fala lá em discussão de WhatsApp, foi tipo um namorada, no WhatsApp, porque ele falou uma coisa lá que soou mal. Porra, tipo, ele escreveu ou falou? Não, escreveu lá a mensagem. Como é que uma palavra soa? Então, Vamos comer, vovó. Vamos comer, vovó. Eu podia ser mais pornô aqui, mas o pessoal fica bem repreendido. Mas, então, o lance é, se a gente é colocado... Sabe aqueles fóruns que o pessoal liga lá e fala assim, foi movimentado R$3.000 na tua conta? Como assim? 3 mil? Eu queria saber antes que eu poderia também. Por quê? Porque depois você fala, pô, 3 não,
grana. Porra, muita grana. Meu Deus, como que mexeu? Você fica desesperado. Você faz com que você liga o cérebro com o teu intestino. Você liga, ou seja, enquanto você liga o intestino com o cérebro, dá merda. Você fica reativo. Você vai reagir e daí falar assim, beijo, meu amor. E você, beijo, meu amor, vai conflitar. Vai conflitar. E o lance é, ele está conflito se você conseguir entender, se colocando numa dimensão maior. E aí é o que eu falei, isso no geral são pseudociências. Essas discussões que vão polarizar para tentar construir argumentos, elas são pseudociências que elas desagregam. Tanto que, lembra que eu falei para vocês, no método dialético de Aristóteles, você tem uma tese, uma antítese, e você conflita elas. Você cria questões de uma para outra, até o ponto que você gera uma síntese, em que as coisas que são inconsistentes morrem, mas as coisas que são as verdades, elas prevalecem. Hã? Ah, sim. O que eu quero dizer com isso? Você quer que falar? Sabia que eles tinham farmacêutico? Não. Fala. Não, eles pegam um grupo Ah, sei. e pegam outros grupos não Sei. para ver se funciona melhor ou não. Mas se um placebo começar a dar certo, você dá placebo para as pessoas? Então, é perigo. Você fala para a pessoa, isso acontece por causa disso, e a pessoa vai acreditar. O poder de crença dela faz a coisa acontecer. É? Assim, muita gente isso aqui não remédio de dor de cabeça. Ela pastilha de açúcar, mas ela toma Tem umas mães para as crianças dando só que não é. falsa sensação de memória. De melhor? Melhor. Falsa? Não é. Isso não vai ser o placebo é real. O placebo é real. O efeito placebo é real. Eu estava muito na primeira Primeira Guerra Mundial, por causa que eles não tinham essa comunidade médica. Então, se o efeito placebo é real, é uma cura. E por causa que ele não funciona em vários estados. Bom, mas assim, tipo, quantos casos você vai falar assim, olha, tem um placebo aqui, mas ele está curando com 75%. Você usa ou não usa? Não, eu não sei, mas porque se você está falando que o efeito placebo... Você entra no seu cérebro. Não você. Mas se a própria doença pode vir das questões cerebrais, por que a cura não vem das questões cerebrais? Mas então a doença também é. Por exemplo, a gente está... Você acredita que a gente está numa pandemia de ansiedade, depressão? Já que você é psicólogo? Você é psicólogo, né? Ah. Uma pandemia dele, você acredita nisso? Porque a doença é real. Ela não é da coisa da cabeça das pessoas. É porque a gente acha que doença é real. Não tá. Tirar um comum. Tira o quê? Vamos tirar um comum. Ah, sim. Vamos aparecer na Sim. vai lá para a cirurgia, tira, aquilo ali é saudável. Tem essa ideia de que não existe. Tá, mas... Pode ser uma coisa um pouquinho não tão direta, tipo, tome esse remédio e você vai melhorar. Pode ser, tipo, alguém fala, toma aqui um travesseirinho, aí vai fazendo uma massagem nele. Aí ela vai falando, você deve começar a sentir uma sensação de relaxamento, você já vai começar a sentir isso. Não necessariamente porque esse método é particularmente eficaz, mas porque a pessoa começou a falar. E agora, você vai começar a sentir calmo, você vai respirar melhor, e a pessoa já vai começando a se induzir. E ela vai... Mas eu perguntei. Mas uma coisa que assim, ele não necessariamente vai ser um exemplo muito usado é tipo, na ansiedade. As pessoas têm um nível de ansiedade, aí você fala, fazer tal coisa
pode desenvolver uma crise de ansiedade. Tipo meditação? Não exatamente. Tipo respiração? Não, mas assim, tipo, se você sair correndo agora, você pode ter uma crise de ansiedade. Aí, tipo, a pessoa ela vai acreditar tão cegamente nisso que o cérebro dele vai ligar o chave. Você sai correndo, você vai ter uma crise de ansiedade, né? Não necessariamente você teria. Então a gente está falando de duas categorias distintas de coisas. Se você é picado por uma cobra, existe um antídoto. Existe, eu acho, talvez. Não sei se todos têm, mas... Quando você fala de uma doença mental, em que ela não tem palpabilidade física, ela pode surgir pelas coisas da própria mente. Né? A mente adoece. Então, eu quero dizer assim, nossas capacidades mentais têm o poder de curar e de adoecer. Não que a doença não exista. Porque a gente está dando o mesmo nome para coisas diferentes. Deve ter duas dimensões e a gente acaba usando a mesma palavra para a mesma coisa. Na minha vontade, acreditar muito que o corpo tem a capacidade de autorregulação, a capacidade de se curar. Mas, em contato, nosso corpo volta ao estado natural. Desenvolver a infraestrutura. Então, da mesma forma que a gente pode Resolver. tratar, a gente não fala. Não existe cura. A doença existe, mas a cura não existe. Então, uma vez que está instalada, não é como explicar essa situação. Como você coloca o grande no pequeno? Quando a gente pega aqui imagina um ponto A, ponto B, e ligo isso aqui para uma reta que não é tão reta assim. E aí eu falo assim, beleza, deixa eu entender que a reta é constituída por uma série de pontos, né? E daí eu coloco aqui uma reta C e outra D. Quem tem mais pontos? A e B ou C e D? Todos aqui? Eu queria responder. Quem tem mais pontos? Não, é assim, tipo, se a gente pensar que entre elas tem uma série de pontos. Quantas temas podem passar? Você entende o que eu tô falando? Eu falei, quem tem mais pontos? Pela concepção Gestalt. Eu gosto de Rogers. Eu gosto de Rogers. Pois é, não. O seu amigo paraense falou que não. Ele falou que não, ele falou que tem infinitos pontos. E como é que a gente conta? Qual é o processo de contar que eu falei lá nos característicos? Cálculo. A gente fazer a associação de dois conjuntos, né? Um para um. Vai falar assim, o que existe de comum nisso aqui? O celular, eletrônico, você pode sempre encontrar as coisas que existem em comum. Mas a coisa mais fundamental é o número. Um, a gente parou. E daí, se a gente pegar um ponto de referência aqui, só para ajudar a gente pode sempre fazer um par de um para um, aqui, um para um. Então, mesmo se seja um segmento menor do que esse, você faz uma relação 1 para 1. Cada um dali. Significa que mesmo o infinito está contido nas coisas.
Então, ou seja, como é que você pode compreender 5 anos em 10 segundos? A essência. Se você entende a essência, você consegue transmitir. E eu entendo o que você está falando. Mas eu estou falando que eu acredito que a gente está usando palavras iguais para descrever a mesma coisa. E daí, assim, do tipo, a gente não consegue comparar isso com uma picada de cobra ou com um tumor de câncer, embora me pareça, eu não tenho certeza, que as coisas que acontecem na cabeça, elas têm uma força tão grande que ela é capaz de, por exemplo, criar um câncer, uma úlcera. Não sei, não tenho certeza sobre causa e consequência. Mas se houver essa relação psicossomática, uma úlcera no estômago, é interessante você ter falado da parte da psicologia, porque ultimamente se tem questionado a qualidade científica mesmo da psicanálise. Bom, não está tão longe. A gente estuda psicanálise. A psicanálise, ela é uma pessoa que mas você está falando de que as doenças não são palpáveis? Uma coisa. Primeiro, todas as coisas que a gente não tem. Mas onde está o inconsciente? Porque o nosso cérebro a gente sabe. Sei, mas isso é fisiologia. Não está sendo considerado ciência. Mas a Gestalt terapia é ciência. A gente observa e as experiências. Experiências que você pode observar. Psicanálise, o pai da psicanálise é Freud, não é? E uma das discípulos, na verdade, pacientes dele foi Ana Hora, que se tornou psicóloga. Ela era doente. Histeria, a gente não classifica hoje como doença. E as mulheres na época são muito ruins. A gente não sabe. Mas não. Bem mais. Então, assim, elas não tinham lugar para Mas existia essa doença? sim, mas não como a gente vê hoje. Certo, mas e eles tratavam essa doença? E funcionava para essas pessoas? Sim, mas no momento da exterioridade. Negócio na exterioridade poderia funcionar. Poderia Mas funcionar. não no ser humano. O que é um ser humano tatuado? Ser humano que é bom. Você é a sociedade, você é Eu estou sentindo um ponto de desagregação e reatividade. Quando a gente chega e fala assim, bom, eu tenho aquele, quando eu falo de astrologia, eu tenho uma reação. E Deus fala, não, psicanálise não é ciência. Eu acho que assim, ciência ela coloca uma coisa que é isso ali. Ela une coração, harmoniza a razão. mas a gente estuda uma teoria. Porque a gente não pode desprezar. A astrologia você não despreza.
Ah, você é astrólogo. Não, não é Você vai todo mundo. porque ela acredita. Não, mas ou seja, a gente não pode violar as crenças das pessoas. Não. Fala do ponto de vista. Não é Qual deles? Aristotélico? Aristotélico, hegeliano, teórico. Qual método? Qual método? algo observado para ser considerado. Seria algo Isso na observado. descrição. Eu tenho uma coisa observada, para considerar. Sim, a histeria é observável. Mas o que já existe profissionais não é. São as coisas muito. Aí está falando. Será? Aqui eu tenho umas ilusões de movimento. Porque o que aconteceu de lá para cá foi um movimento. Okay. E aqui, dependendo de como você olha, e simplesmente porque por mal que você foi coisas destacadas, mas anula entre elas profundas, só o efeito fisiológico você olhar para uma você vai ter uma ideia de movimento. Aqui é clássica. Eu nunca consegui ver ela girando para o outro lado. Vamos com calma, talvez tenha um jeito, talvez tenha um método. Ela está girando sobre qual pedra? Ela está girando em torno do pé esquerdo ou direito? É só falar qual pé. É direito ou esquerdo? Para você é o esquerdo. E para você é o direito. Então, você quer a bolha? Isso não existe. Também, para mim, está no lado. Mas, talvez fique seja assim. Caramba! Primeira vez que eu consegui, Porque eu também estou tentando descobrir como é que a gente funciona nessa ilusão. Não, assim, não é difícil de falar. Porque, na verdade, essa imagem, ela repete um padrão que é refletido no direito e no esquerdo. Então, era mais um pêndulo do que um giro. Só que a gente traduziu uma imagem bidimensional como tridimensional nesse sistema. E aí, por isso que eu falei, olha para o lado, porque depende de quando você começou a olhar, você vai ver duas imagens que vão dar um sentido, quando o pêndulo está indo ou quando o pêndulo está voltando. Se você pega quando o pêndulo está voltando, você vai ver ela fazendo sentido. Quando você vê o movimento pendular e quando ele está se afastando, você vai ver o movimento fazendo sentido. Mas isso existe? Isso tem existência concreta? Veja que concentre-se no pontinho preto e vamos fazer uma psicanálise de hipnose. Da hipnose. E aí, vocês talvez vejam a coisa desaparecer, vocês vejam um círculo verde aparecer. Concentra no. É que eu falo da imaginação. eu Falo da imaginação. A menina agora ela sugestionava, agora pode fazer agora pode assim. Você vai comer uma cebola. Você tem cebola? Então, deixa eu imaginar que é um. eu vi os poucos viram aí, eu apareceu o círculo verde. Sabe onde existe isso, mas não existe? Na luz LED. Isso. A gente trata isso como se fosse, no caso do LED, a ausência de um elétron, a ausência de um elétron é entendido como uma carga positiva. Então, onde a ausência do elétron se move, você entende como carga positiva do lado oposto. Ele não existe, mas existe.
Porque você entendeu, você construiu, dessa forma você consegue entender. Então, todo conhecimento é baseado em alicerces. Esses alicerces, quando eles são questionados, eles podem ruir, dependendo do grau onde ele está alicerçado. Então, você vai construir um prédio, alguém vai pintar a casa. Você coloca essas. Vai pintar a casa e coloca a cadeira, né? O cara pintando, mas você vai pintar o prédio. Pô, mas você vai construir um prédio, você pinta as coisas. O objetivo final é a construção. Mas o alicerce, ele muda. E você sempre está no processo progressivo de aprendizado. Então, de repente, o que a gente está conhecendo como ciência, é uma questão de ciência. O próximo passo é uma ciência mais profunda. Existe um conhecimento único? Existem conhecimentos que prevalecem ao longo do tempo. Existem verdades humanas? Existem. Por exemplo, o cinema. Esse disco lá do movimento, ele perde até um pouco de sentido se você não tem foco. Quando você foca, você ganha a magia do cinema. Você ganha a magia do cinema. E essa é construída, né? Você pode contar uma história, como eu conto para vocês aqui durante as aulas, e se eu não foco em certas coisas, distorção. Mas tudo está fazendo parte de um foco. E aí, o movimento, ele tem uma interpretação. Marina Chave tem esse livro que é justamente ele está falando sobre ideologia. A ideologia mundial no Brasil. A única coisa que eu gostei do livro dela foi essa introdução aí. Mas, sistematizando o pensamento filosófico grego, Aristóteles elaborou a partir da filosofia medieval, que a partir da filosofia medieval ficou conhecido como a teoria das 4 causas. Como você sabe, as maiores preocupações dos filósofos gregos era a explicação do movimento. Por quê? Mover significa não ser. Você mas não move. E aí o Aristóteles estava fazendo o quê? Um movimento não de desagregação, mas um movimento de unificação. Tese, antítese e síntese. Porque isso vai se distinguir. Daqui a pouco, quando a gente fala, daqui a pouco, uma chamada de dialética hegeliana. Ou marxista. Você não precisa ter necessariamente uma síntese. Você só vai ver os opostos. E isso vai criar consequências que têm impacto nas pessoas. Mas na dialética aristotélica existe síntese. E daí, veja o que ele entende. Toda mudança qualitativa de um corpo qualquer, por exemplo, uma semente que se torna árvore, um objeto branco que amolece, mas também se amolece, também pode ser, ou endurece. Um animal que adoece, tudo isso é em movimento. Ou toda mudança quantitativa de um corpo qualquer. Por exemplo, um corpo que aumente de volume ou diminua. Um corpo que se divida em outros menores. Né? Dividir, somar, aumentar, ser coisas quantificáveis. Toda mudança de lugar ou locomoção de um corpo qualquer. Por exemplo, a trajetória de uma flecha se deslocando de um barco, o deslocamento de um barco, a queda de uma pedra levitar. Deslocamento, por continuação do mesmo, porque realmente a pedra, a flecha. Mas você está falando que aquilo que aconteceu entre as duas coisas é movimento. Você está distinguindo da mudança, essa é a mudança do corpo em si, e a mudança dele em relação ao espaço. E toda geração corrupção dos corpos, isto é, nascimento e perecimento das coisas e dos homens. Movimento, portanto, significa também qualquer alteração de uma realidade que seja qual for. Isso é mudança. E para Aristóteles, ele tinha esse princípio de causas. Ele falou, olha, vamos ter que explicar tudo, de forma que o ser e o estar sejam algo único. Compatível, não incompatível. Ele pensou assim, que os corpos são compostos por matéria, e a matéria é a essência. Mas a forma como eles formam, quando você transformou potência, essência, em algo que tenha significado. A gente vai ver que vai separar-se em 4 causas. Nos fenômenos de movimento, se preserva o corpo. Mas o que muda é aquela coisa que não é essência. Aí, veja, lembra da circunferência. Uma forma, porque ela é essencial.
figuras geométricas básicas. Porque não muda. Não importa o tamanho que você põe a circunferência, ela é sempre uma circunferência. E ela tem preservado a essência dela. 2πr, razão do diâmetro do perímetro pelo diâmetro da π, certo? E isso ele via refletido na natureza. Daí ele colocar assim, a coisa mais óbvia é a Terra. E ele vê outras coisas que você não pode matéria e se distinguem. E ele vai distinguir quatro efeitos. Né? Ele vai ver todas em harmonia. Isso significa que o movimento não vai mudar de si. E aí você tem o chamado causa, e as causas para ele são princípios. Algo que condiciona a existência. E aí por isso que é importante separar quatro causas, separar exatas e humanas. Natureza humana. Para conseguir entender por que os métodos científicos vão se distinguir. As causas, ele vai separar em quatro, são a causa materiais, formais, eficientes e finais. Veja, material e formal. Vocês devem ter ouvido falar conteúdo e forma. Conteúdo e forma. Quando a gente... Todo mundo conhece o bom senso que fala as coisas de uma forma, mas fala a coisa que era boa. Você entende o que eu estou falando? Talvez você seja uma pessoa dessa. Você fala a coisa que quiser você falar. Da forma. Por exemplo, uma psicóloga, por exemplo, tem uma coisa assim do tipo, ela vai ter que falar uma verdade para uma pessoa, mas é dolorosa. Chegar com jeito é forma, não é conteúdo. Então, você tem as coisas, essas que estão elencadas primeiro, são materiais, formais, matérias, é a parte mais essencial. E a forma vai ser as diferentes coisas que você fala. Por exemplo, uma cadeira é feita de madeira. Assim não é. Cadeira. O que era nossa, é a causa material. O formato que ela tomou, beleza, joia, ela é a causa formal. Essas são as que nós trabalhamos. As outras, não, por exemplo, a causa eficiente. Quem fez a cadeira? Não interessa pra gente. Quando a gente é decensional, pela foda-se. Mas se você está preocupado com as relações de trabalho, talvez quem faça. Se é um chinês que está fazendo, se é a mão de obra lá do presídio que está fazendo. Claro, se você sentado está aprendendo aquilo. Ok, você está preocupado nas causas mais fáceis. Mas de repente quem trabalha com sociologia é importante saber quem fez. Ou quem trabalha com psicologia, você vai falar assim, olha, causas finais. Por que as pessoas fizeram aquilo? Ou seja, às vezes tem mais carteira do que aluno. Escondem mais carteira do aluno. Por que tal? Às vezes é tão interessante para o governo comprar um monte de carteira sem ter. Por quê? Você não vai atender todos, mas você criou uma função lá para o pessoal que está no presídio, fazendo carteira. Fala, pague para carteira. Mas é conveniente você criar causas que são da dimensão humana. Então, assim, ele, Aristóteles, negava atomismo. Você separa infinitamente uma coisa. As coisas são contínuas. O que muda são a matéria que as coisas são constituídas, é a forma. Então, tipo, você tem a mesma essência que todas as outras coisas da matéria, mas mudou de forma. Daí o que ele vai falar é quais são as matérias essenciais. Ele põe umas matérias essenciais aqui. Ele coloca terra, fogo, água e ar. Qualquer rio adora isso aí. Vou pegar lá o coleguinha para falar matéria. Matéria, energia, tempo, espaço. E daí como é que é? Fogo, terra, água. Na China eram 5. A madeira. Tanto que os exemplos da cadeira que ele é muito usado, mas a madeira é muito fácil. Mas ele entende que você pode explicar todas as outras coisas mudando a forma, combinando esses elementos, que é base da nossa química. Você não precisa de infinitos elementos para explicar as infinitudes, mas você precisa de infinitas teorias para explicar infinitas pessoas. Também não. Você usa lá, tipo, eu gosto de Gestalt, eu gosto daquele Roger, especialismo, ou fenomenologia, ou cognitivismo, sei lá, todas essas coisas. Você deu nomes diferentes para perspectivas de como abordar uma perspectiva para abordar um problema. Se o seu objetivo, causa final,
for resolver um problema, e você falar assim, o problema está resolvido se você colocar uma agulha na orelha direita da pessoa, não sei o que lá. Não, não é a faca. Mas a agulha. Então aí você vai falar assim, a pessoa está lá morrendo de dor, de repente, pá. Não existe o fenômeno. Não existe o problema, nem existe a solução. É pseudociência, a homeopatia, é pseudociência, a acupuntura. Ou se você chega e faz uma amostra lá, umas pessoas que têm efeito e umas pessoas que não têm efeito. E de repente as pessoas nem têm consciência que está sendo enfiada uma agulha na orelha dela e tem um efeito. O fenômeno existe ou não existe? Se lembra? Tudo que é ciência não vai se discutir em torno das palavras. Esse é o fenômeno. Essa é a base da ciência. E aí você pode dar nome. Se você falar assim, olha, você chama de inconsciente. Ou alguém chama de subconsciente. Esses são nomes. O que, por exemplo, Skinner vai trabalhar sem estrutura inteira. O ser humano não tem estrutura inteira, só tem comportamento. É isso aí? Mais ou menos. Você só vê a coisa externa. Então o que você pode mudar? A coisa externa. E o que isso aí gera? Gera um monte de coisa muito boa. Mas também gera a cura gay. Se a gayice é uma coisa manifesta, externa, então você tem como mudar, porque daí é só manifestação externa. Então existem estruturas internas. Mas depois ela todas são acessíveis. Você lembra do diagrama de Venn? Você tem que ver quais são as manifestações. Ali você vai fazer ciência. Na vida, tem uma abordagem central, mas tem um instrumento que... Claro, isso é essencial. Na verdade, é uma engenharia psicológica, mas da mesma forma como quando eu ensinar vocês, eu coloco um instrumento aqui, trago coisas concretas, mexerem, outra coisa. Porque você está usando. Eu aprendi assim. Não. Tem gente que aprende. Eu não tenho como pegar o modo de cada um aprender. E aí eu tenho que estimular diferentes linhas para que vocês se convençam que vocês podem aprender por conta própria. E aí eu falo, você já não tem nenhum trabalho. Muito trabalho. O céu é uma distinção disso aqui. Se todas as coisas materiais são feitas, terra, fogo, água e ar, e daí a relação entre esses materiais vai fazer, por exemplo, mistura a terra com o fogo, você cria algo seco. Mas você pode criar, por exemplo, misturar a terra com a água, formar uma densidade diferente para formar o tronco de alguma coisa. Você combina diferentes elementos. E relações entre elas. A relação entre a água é o molhado. A relação entre o ar e o fogo é o quente. A relação entre a água e a terra é o frio. E essas coisas são a relação entre os materiais. E a combinação de diferentes proporções dele gera tudo o que a gente conhece. E ele tem uma teoria que se harmoniza nas palavras. Porque você vai encontrar contradições dela. Como eu falei, isso aqui está muito relacionado às ciências naturais e às ciências humanas. Por isso que a gente vai ter diferentes discursos. Por isso que ele falar, típico da gente falar, isso aí é ciência. E daí é muito fácil, o papo mesmo fala, faz um experimento aí, tipo, pega 30 depressivo aí, tampa lá e faz um negócio. Vai dar a mesma coisa, não dá, por quê? Porque você não tem uma relação livre. Mas quando você está trabalhando das coisas mais essenciais, você está mais próximo da parte que você consegue quantificar. E as coisas que você não consegue quantificar, elas vão parecer, desta perspectiva, menos dela. Mas elas são mais estas. O que não significa que elas são menos importantes. É hierárquica. Está falando que quando você coloca 4 causas, significa não que uma é mais importante que a outra, é que elas estão acontecendo paralelamente. E para Aristóteles, o movimento era tempo da física. O movimento ele se dividia. O movimento só era gerado por outros ou por si próprio. O professor é óbvio, não é óbvio. Quem acha que ele está certo? Falei que existem pessoas que filosoficamente são aristotélicas. Eu, por exemplo. Mas que não são físicos aristotélicos. Por isso não é. Tem movimento que não é causado por nada. Chamado inércia.
A não ser que você comece a voltar muito no tempo e falar, o universo tem uma origem. O pessoal fala, tem que ter uma ação. Isso é aristotelismo. Tem que ter uma ação para iniciar o universo. Mas quando ele é por outros, ele pode sofrer isso. Ele pode ser puxar, empurrar, transportar e girar. Transportar e girar. Né? Isso aqui você pode converter no outro. Transportando e girando, você pode empurrar e puxar. Então você consegue transformar um movimento em outro. Então, o lance é que você tem que distinguir. Em Aristóteles é muito distinto motor. Motor é aquela coisa que não é o de carro. Então você tem que distinguir quem causa o movimento e quem sofre o movimento. E aí o movimento pode ser associado à alma a Deus. Tanto que quando a gente volta lá para o nosso mapa astral, da nossa futura astróloga, que ela só gosta de pessoas que são de gêmeos, porque os gêmeos existe uma correlação de 3 para todos. Provavelmente pai, mãe e ela. Todos são legais. E aí eu posso acelerar esse movimento aqui, mas deixa eu desligar o ar para a gente respirar. E aí você vê, nossa, tudo isso está fazendo movimentos circulares. Porque você está vendo só aqui, nas circulares, e isso aqui está vendo que está doidinho aqui? Representar a mulher. Por quê? Porque tem fases. Ela tem um período. A gestação tira 30 transformações. Um mês marca os períodos da feminina. Por isso é um símbolo. E aí tem um período assim, muda toda hora. Ele cria o estigma de que a mulher tem oscilação hormonal, dá para contar fisicamente ou não? É um fenômeno psicológico? É um fenômeno biopsicossocial. Dentro da dimensão biopsicossocial, existe aquelas dimensões em que você consegue correlacionar com essas quantificáveis. Você pode pedir uma quantidade de hormônio um dia e no outro. Dependendo disso, você não consegue nem colocar no olho, tão bravo que é nossa. Mas dá. Aí vocês estão vendo mais movimentos. No entanto, vocês prestem atenção, por exemplo, o Sol está aqui, mas olha esse objeto aqui. De repente ele fala, cansei, não vou para cá não, eu vou para o outro lado. Começou a voltar para o outro lado, tá vendo? Ele fala, sabe de uma coisa? Vá tomar no cu, eu não quero ir para esse lado não, eu vou para esse outro lado. Ele para, começa a ir para o outro lado. Se você olhasse uma foto, parece tudo estrela. Uma foto. Sem variação temporal. Mas se você vê ao longo do tempo, você vê que muda algo. Nesses objetos. E esses objetos, eles parecem decidir quando eles vão parar. Ele para, move para o outro lado, depois volta. Depois, esse sempre está no mesmo sentido. Aí, de repente, veja esse aqui de novo. Vou para o outro lado. Esse é o indeciso. Mas não é só não. Veja esse aqui, por exemplo. Esse aqui está indo aqui. De repente ele vai falar, não enche o saco não. É mais definidinho assim. É Vênus. E depois volta. Tem esse aqui que está toda hora indo para um lado para o outro, aqui conversando com todos os planetas. E é mais rápido. Mercúrio. Por isso que era o mensageiro dos deuses. Ele sempre estava rapidamente transitando entre um e outro. Vênus estar entre os babilônios mais bonito. Representa também a mulher. Porque daí você tem a beleza toda do céu e do dia e da noite representado num único objeto. Sim, por isso que deram o nome de Deus. Exatamente. Tinha que ter alma. Eles tinham alma. Eles decidiam quando eles paravam, quando eles moviam. Eles tinham livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe na psicologia? Isso. É uma construção. Mas você consegue pegar o livre-arbítrio? Então não tem objeto. Tem mais. Então não tem objeto. Porque ele não é palpável. Ponto não se move. Por quê? Porque o grego ele não sabia como misturar dimensões. Sabe aquela coisa? Não se mistura tabela com turbina de ramo, não pode misturar. Por quê? Eles faziam razão racional e logos. Eles dividiam coisas de mesma dimensão. E eles não eram tão capazes de ver uma coisa que vai fazer fundamental sentido para a gente com livro.
Ele vai chegar muito, vai fazer o verbo to be da física. Eu chamo o verbo to be da física. Por quê? Quando a gente faz... nem sei, você deve começar na época que era quinto ano. Você deve ter inglês desde o quarto ano. Hã? É isso. Não, mas isso na física. Mas o verbo to be, o que é? Não é toda aquela coisa? E daí você aprende desde a quarta série primário. E aí, quando tem ensino médio, você está aprendendo lá de novo. E o verbo to be. Por isso, esse é o verbo to be da física. Essa é uma definição do tio, verbo to be da física. Mas eu vou mostrar que com o verbo to be da física a gente vai conseguir fazer tudo o que precisa. Aqui nem tem a diferença entre ser e estar. Por que eu estou colocando aqui? Porque aqui você está fazendo a razão de duas coisas com dimensões diferentes. Eu falo, mas como é que você está comparando aqui? Como é que você divide? Tudo bem, você divide balas por criança, ok. Deve falar, balas por abacaxi. Então, balas por abacaxi. O cara fala doido, porque você não está comprando algo puro, natural. Então ele não conseguia ver essa forma. Então, não há força para movimento natural. Ou seja, os objetos se movem por uma própria força, não precisam de força. É a força delas que impele elas. E aí a gente sabe que não é isso. Então, apenas existem movimentos pulsores. Ele tem imposto. Coisa que a gente vai ver até hoje, quando você vai separar e hierarquizar a sociedade. E vai falar que existem forças antagônicas. Sim? E que elas são compulsórias. E não, às vezes, optativas. E a gente tem que parar a física com a sociedade. Mas eu sei mexer nesse vespeiro. E aí, isso remete a uma coisa assim. Unidade de medida de ângulos. Eu mostrei o grau e falei que tinha a ver com esse movimento aqui do Sol em torno dessas circunferências. Se você dividir ela pelo número de dias, dá quase um grau. Né? 365, por isso é um grau. E 360 é múltiplo de 12, de 60, de 4, de 13, de todas aquelas coisas que compõem a numeração babilônica. Só que, com o grego, bom, esquece o grau. O grau do livro, você fica direito dele, né? Mas você chega e fala assim, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 90, por que eu coloco 100 de uma vez, né? Quase 100, a gente quer de escala decimal, a gente pensa tudo com 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, que é a potência de 10 é constante. Mas não, o grego para o grego, o babilônio é 90. Para o grego, ele não, só pode comparar coisas com a mesma dimensão. E aí que surge o radiano. E aí que assusta as pessoas. Porque ele fala, porra, eu vou complicar, você vai medir o radiano é pi, 2 pi, pi é um número, caralho, assim, tipo, nem é um número direito, se fosse um número, a gente sabia. Caramba. Decente. Eu falo tudo isso porque você não pega o pi. Você pega uma aproximação do pi, mas isso não é material. Mas ele tem uma congruência, né? Porque você pega, eu acho que você pega aqui um raio e traça a circunferência. Da circunferência, você pega o próprio raio e compara com o tamanho do outro. Mas para isso que você tem que fazer? Ela é reta, isso aqui é curva, você tem que encurvar. Isso aqui encurvado a gente chama de arco. E esse ângulo não é a mesma coisa que arco. Esse ângulo a gente chama de um radiano. Entendeu? E aí você compara quantos radianos cabe aqui. 1, 2, 3 radianos, 4, 3 e pouquinho. Esse 3 e pouquinho que é 3 é o pi. Então, ou seja, 180 graus é pi radianos. Então, o que eu vou pegar? Pego uma circunferência, o raio, e trato. Eu não consigo medir todo o comprimento, você medindo quilômetros, metros, centímetros, circunferência. Consigo, eu só pegar um fio e entortar ele. Mesma coisa, esse qual fio? Eu vou entortar o próprio raio. Vocês estão olhando para cá, eu vou tirar isso aí. Então você pega o próprio raio e compara. Isso aqui tem o tamanho do AB, que é o mesmo comprimento do raio. Este ângulo entre os dois é 1 radiano. E daí você vê quantas vezes cabe. Então, geralmente tem menos ou mais. Então, a gente faz a seguinte proporção. Um raio, um arco de um raio, vai ter uma abertura de 1 radiano. Se eu colocar 2, vai aumentar ou vai diminuir? O ângulo vai ser menor ou maior? Se eu pegar metade de um raio.
O ângulo vai ser o ângulo vai ser menor? Dormir, né? Mas dor não existe também, não tem coisa material. Vamos. Quando você diminui o arco, diminui o comprimento. Ou se você diminui o arco, aqui diminui o ângulo. São diretamente proporcionais. Não. Se eu pegasse, ao invés de pegar um raio, eu faço meio raio aqui de arco. Meio raio. Aqui concorda comigo que esse aqui é o mesmo comprimento que esse aqui? Eu estou definindo isso. Mesmo comprimento. Porque eu falei que isso aqui é um arco de um radial. Mas se eu pegasse metade de um raio, que é isso aqui, só metade, o tamanho do ângulo dentro seria aqui, maior ou menor? Não. É menor. Ué, pega dois raios. Imagina se eu pegasse aqui, desenhando, pegasse isso aqui e desenhasse dois raios. Vou pintar aqui. O ângulo não seria assim, 2 alfa. No maior. Então, se fosse a metade, seria menor. Então, ele é diretamente proporcional. Sendo diretamente proporcional, eu posso fazer essa regra de 3 assim, né? Um raio corresponde a um radiano. Um arco L, qualquer, corresponde a tetraradianos. Tudo bem? Então, essa é a primeira lei astronômica, quando você faz essa proporção, as duas coisas são proporcionais, o arco é diretamente proporcional ao ângulo e ao raio. Quanto maior, se eu aumentasse o raio, o tamanho do arco também aumentava. Se eu aumentasse o tamanho do θ, o arco aumentava. Entende? Mas aí tem uma relação entre uma grandeza. Você lembra aquela coisa do o tamanho do arco é o tamanho do objeto. E isso aqui é a abertura angular. Na verdade, para mim, isso aqui é o tamanho do objeto. E a distância que eu tenho em relação a ele, ao meu dedo, é o raio. E o ângulo é aquilo que eu falei, isso aqui é 1 grau, isso aqui é 15 graus, isso aqui é 25 graus. Lembra? Tá bom. Então, relacionamos duas coisas que eram distintas por meio de uma função. A gente achou a causa que conecta as duas coisas. E a gente univocamente consegue calcular o tamanho das coisas no céu. Por exemplo, eu posso usar isso para calcular o tamanho da Lua. Não posso porque, vamos supor que L é o tamanho do arco até a Lua do céu. E R é a distância da Terra à Lua. A gente sabe o tamanho θ da Lua? Sabemos. Meio grau. Significa que eu posso calcular o tamanho da Lua. Na próxima aula a gente retoma essas coisas, porque a gente vai trabalhar com a relação entre uma coisa que é linear, uma outra coisa que não é linear. Porque existe a causa. E a causa é a função que relaciona uma coisa a outra. Se ela é unívoca, a gente consegue falar que uma coisa é a outra. E por isso que a gente pode usar nomes diferentes, eu vou falar um A, mas a gente também está falando de tamanho. Desde que a gente conhece a distância. Tudo bem? Ok. Obrigado pela presença novamente. E lá vou eu correndo para a próxima aula. Obrigado a todos presentes aí. Até mais. Tchau, tchau. Professor, a aula vai ser por esse link mesmo? Vai, tá certo o link, mas eu vou para um lugar que eu acho que vai funcionar melhor a internet do que aqui. Tranquilo. Posso ficar ou tem que entrar de novo? Eu que vou entrar depois. Eu acho que você vai continuar aí. A Tá. galera já tá aqui tudo mais. Eu, Marcelo, Alice, Diego. Tem que aguardar, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Já que estão aí, se a gente começa cedo. A gente começa cedo, não. Bom, a internet está aqui, eu já estou aqui armado. A gente começa aqui mesmo. Eu começo daqui mesmo. Qualquer coisa, se tiver problema, vocês esperam eu viajar para chegar num lugar com internet. Sim, não. Pode despedir do tchau. Fazer uma menina lá no resto. Não, não.
Até mais, tchau, obrigado. Apresentação. E a atividade? Não. Eu estou falando aqui porque aquelas atividades eu faço em grupo. E daí sem o pessoal, eu estou fazendo uma equipe individual, eu faço. Como eu disse? É difícil conseguir deixar as crianças de uma sem para pessoas leigas. Esse é o discurso da qualidade. Não, você não é tão bem. Eu sou. Mas não tão. É uma dúvida que eu tenho. Uma resistência para não tratar de consciência. Mas, ou, se eu não trato pela consciência, também não trato qualquer outra coisa dessa consciência. Eu estava explicando aqui. Mas, não dá para ele, a gente tem essa segregação, embora meus colegas façam psicologia, que é a briga direta, eu vou botar esse cara, só que a questão fica só assistir. A gente assiste, brigando, porque na nossa abordagem é mais flexível, da teoria de Deus. Eu também acho. Tchau. Tchau. Esse é contemporâneo.